Augusto Cury caminha por um campo florido. Ele está imerso em pensamentos sobre a mente humana, a ansiedade e a sociedade acelerada. De repente vê um homem de semblante sereno, sentado à sombra de uma árvore. Ao se aproximar, reconhece aquele olhar compassivo, cheio de sabedoria. Mestre, estou diante de ti. Sim, Augusto. O que inquieta teu coração? Passo a vida estudando a mente humana e percebo como a sociedade está doente. O sofrimento psíquico se espalha como uma epidemia. Ansiedade, depressão, vazio existencial. As pessoas perderam o controle sobre seus próprios pensamentos. Jesus, o homem, tornou-se prisioneiro da própria mente porque deixou de viver no presente. Está sempre carregando os fardos do passado ou projetando angústias no futuro. Exatamente. O cárcere mental impede a felicidade. Eu chamo isso de síndrome do pensamento acelerado. As pessoas não sabem mais contemplar, desacelerar, se conectar com o silêncio. A paz não se encontra no ruído do mundo, mas no silêncio do coração. Quando ensinei sobre o reino de Deus, falei sobre a simplicidade, sobre a importância de confiar no amanhã sem se inquietar com ele. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Mas, mestre, como resgatar essa paz em um mundo tão caótico? Como ensinar as pessoas a gerenciar suas emoções quando tudo ao redor as puxa para a ansiedade e a exaustão? Jesus. Começando por dentro. Não se pode mudar o mundo sem antes transformar a própria mente. A renovação da mente é o primeiro passo para a liberdade. Eu defendo isso na minha teoria da gestão da emoção. Mas muitas pessoas estão tão presas às dores do passado que não conseguem se libertar. Como ensiná-las a se curarem? Jesus. O perdão é a chave. Quem não perdoa, carrega correntes invisíveis. Perdoar a si mesmo e aos outros é libertar a alma. Mas muitos não sabem como perdoar, porque confundem perdão com esquecimento. O perdão não apaga a memória, mas cura a dor da lembrança. Cury absorve as palavras, refletindo sobre como a humanidade poderia viver melhor se compreendesse essa verdade. Mestre, há tanto que quero perguntar. Então, caminhemos juntos e continuemos esse diálogo. Eles seguem lado a lado pelo campo, prontos para aprofundar a conversa. Augusto Cury e Jesus continuam caminhando pelo campo. O vento suave balança as folhas das árvores. O psiquiatra e escritor está imerso em reflexões sobre o que acabaram de conversar. Mestre, você falou sobre o perdão como chave para a libertação da mente. Mas o que dizer daqueles que foram profundamente feridos? Como perdoar o imperdoável? O perdão não é um sentimento, Augusto. É uma decisão. Ele não absolve o outro de suas ações, mas liberta quem o concede do peso da dor. Mas e quando a mágoa é tão grande que a pessoa sente que não consegue perdoar? Então, o primeiro passo é desejar perdoar. Muitas vezes o coração não está pronto no início, mas quando se planta a intenção de perdoar, aos poucos a ferida começa a cicatrizar. Isso me lembra a síndrome do pensamento acelerado. Muitas pessoas não conseguem silenciar a mente porque estão presas a emoções tóxicas do passado. Seus pensamentos giram em ciclos de dor, culpa e ansiedade. O homem se tornou escravo de seus próprios pensamentos porque não aprendeu a governá-los. Quando criei o universo, dei ao ser humano o dom do livre-arbítrio, inclusive sobre sua própria mente. Mas ele não foi ensinado a utilizá-lo. Cury, exatamente. Eu ensino isso na teoria da gestão da emoção. O pensamento não pode ser um tirano que controla nossas vidas. Devemos ser os gestores da nossa mente. Mas muitos sentem que perderam esse controle. Porque não aprenderam a desacelerar. A mente precisa de pausas, de contemplação, de momentos de silêncio. Veja as aves do céu, os lírios do campo. Eles existem no presente sem a ansiedade do amanhã. Mestre, a sociedade moderna valoriza a pressa. As pessoas correm de um compromisso para outro. Vivem conectadas a telas, bombardeadas por informações. Como resgatar o hábito da contemplação? A resposta está no convite que fiz há séculos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O descanso da alma não está no mundo, mas na paz interior. Mas muitos não sabem onde encontrar essa paz. Procuram em bens materiais, em conquistas externas e continuam vazios. Porque buscam fora o que só pode ser encontrado dentro. O autoconhecimento e a espiritualidade são caminhos para essa paz. Então, se as pessoas aprendessem a se conhecer e a cuidar de sua saúde emocional,
encontraria um alívio para suas dores internas? Sim, a sabedoria está em aprender a silenciar a mente e ouvir a voz do coração. Cure por um momento e observe o horizonte. Ele percebe que a solução para muitos dos dilemas humanos já havia sido ensinada por Jesus há 2000 anos. Mestre, há tantas perguntas ainda dentro de mim. Podemos continuar essa conversa? Sempre. A verdade é um rio sem fim. Caminhemos juntos. O sol começa a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados. Augusto Cury e Jesus continuam caminhando, enquanto o psiquiatra reflete sobre a profundidade das palavras do mestre. Mestre, você falou sobre a importância do autoconhecimento e do silêncio da mente. Mas há algo que me intriga. Por que tantas pessoas têm medo de olhar para dentro de si mesmas? Porque olhar para dentro exige coragem. Muitas vezes as pessoas temem o que vão encontrar. Feridas não cicatrizadas, culpas do passado, medos que nunca enfrentaram. Então, preferem se distrair com o mundo exterior. Isso me lembra um conceito que desenvolvi, o eu observador. Se o ser humano aprendesse a observar seus próprios pensamentos sem se identificar com eles, poderia transformá-los. Sim, quando Pedro caminhou sobre as águas, ele não afundou por causa da tempestade, mas porque tirou os olhos de mim e focou no medo. Assim acontece com a mente humana. Ela afunda quando se prende ao caos e não ao equilíbrio interior. E como uma pessoa pode aprender a focar no equilíbrio interior se o mundo ao redor está cada vez mais caótico? Jesus, começando por pequenos atos. A gratidão, por exemplo, transforma o olhar. Quem aprende a agradecer pelo que tem, em vez de lamentar pelo que falta, encontra paz. Isso faz sentido. Muitos dos meus pacientes sofrem porque vivem no passado ou na ansiedade pelo futuro. Esquecem de viver o presente, porque não entenderam que a vida é um sopro. O passado já não existe, o futuro ainda não chegou. Só o agora é real. Cury olha para o céu, pensativo. O pôr do sol lhe parece mais belo do que nunca, como se fosse a primeira vez que o notasse com tanta profundidade. Mestre, então a chave para uma mente saudável está na simplicidade? Jesus, sim. A simplicidade é a essência da sabedoria. O homem moderno complicou a própria existência. Busca felicidade em excesso de informações, conquistas materiais e reconhecimento externo. Mas a verdadeira paz está na alma, e não no que está fora. Isso explica por que há tantos ansiosos, deprimidos e inseguros. Eles se esqueceram de quem realmente são. E quando o homem se esquece de quem é, perde-se na ilusão. Mas aquele que busca a verdade dentro de si, encontra a luz. Cury sente um profundo arrepio. Ele sabe que está diante da maior sabedoria que já encontrou. Respira fundo, pronto para continuar aprendendo. Podemos continuar, mestre. Sempre. O coração que busca compreender nunca ficará sem respostas. A noite já caiu. O céu, antes dourado pelo pôr do sol, agora brilha com incontáveis estrelas. Augusto Cury e Jesus continuam caminhando, em silêncio por alguns instantes, como se cada palavra dita até ali precisasse ser absorvida com calma. Mestre, quanto mais converso com você, mais percebo que a mente humana é um tesouro mal explorado. Temos o poder de construir pensamentos extraordinários, mas, em vez disso, muitos vivem prisioneiros das próprias emoções. Jesus, o homem é livre para escolher entre ser escravo do medo ou senhor da própria mente. Mas poucos compreendem isso. Preferem culpar o mundo exterior, quando, na verdade, a batalha acontece dentro deles mesmos. A síndrome do pensamento acelerado que estudo hoje talvez seja reflexo disso. Nunca houve tanta informação, tanta pressa, tanto esgotamento mental. As pessoas vivem exaustas, ansiosas, tentando preencher um vazio que nunca desaparece. Porque tentam preencher o vazio com coisas que não podem saciá-las. Nenhuma conquista material, nenhum título, nenhuma validação externa pode trazer paz. O coração humano só encontra descanso quando aprende a amar sem medidas e a perdoar sem restrições. Mas perdoar, mestre, é uma das tarefas mais difíceis para o ser humano. Muitos carregam traumas, mágoas e dores profundas. Como ensinar alguém a perdoar verdadeiramente? O perdão não significa esquecer ou negar a dor. Significa libertar-se dela. Enquanto você carrega rancor, continua preso àquele que te feriu. Mas quando perdoa, rompe as correntes e se torna verdadeiramente livre. Cury baixa a cabeça refletindo. Ele sabe que é uma das maiores dificuldades do ser humano. Soltar o passado,
desapegar-se das dores que já não precisam ser carregadas. E o amor, mestre? Como ensinar as pessoas a amarem um mundo onde o egoísmo parece dominar? Jesus, o amor não se ensina com palavras, mas com exemplos. Ele não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária. O amor verdadeiro não exige, não cobra, não prende. Ele dá, liberta e ilumina. O amor como essência da vida. Isso poderia curar milhões de mentes feridas. Sim, mas o primeiro amor que o homem precisa desenvolver é por si mesmo. Quem não se ama não pode amar verdadeiramente o outro. Curi suspira profundamente. Ele sente que cada palavra de Jesus toca seu coração de uma maneira inexplicável. Por anos ele estudou a mente humana, mas agora compreende algo ainda maior: o espírito humano. Mestre, e para aqueles que não acreditam mais na vida? Aqueles que se perderam na escuridão da depressão e não veem saída? Diga a eles que até na noite mais escura existe uma estrela, que até na tempestade mais feroz há um momento de calmaria, e que eu nunca os abandonei, nem por um segundo. Mas como fazê-los enxergar essa estrela, essa esperança? Sendo luz para eles, compreendendo, acolhendo, ouvindo. O amor não precisa de discursos grandiosos. Às vezes, um olhar verdadeiro e uma mão estendida são suficientes para reacender uma alma apagada. Curi sente um nó na garganta. Ele se lembra dos pacientes que viu desistindo de si mesmos, das dores que presenciou e da responsabilidade que carrega como médico da mente e da alma. Mestre, suas palavras são como bálsamo. Sinto que essa conversa mudou algo dentro de mim. Toda transformação começa no coração. Você sempre buscou respostas para ajudar os outros. Agora entendeu que a maior resposta não está nos livros, mas no amor. Sim, agora vejo com mais clareza. O vento sopra suavemente. A sensação de paz é indescritível. Curi sente-se diferente, renovado. Ele olha para Jesus e percebe que o mestre sorri, como quem sabe que plantou uma semente que dará frutos. Mestre, posso compartilhar essa conversa com o mundo? Esse conhecimento não é meu nem seu. É de todos aqueles que desejam despertar. Vá, ilumine mentes e corações. E lembre-se, a verdadeira revolução começa dentro de cada um. Curi fecha os olhos por um instante. Quando os abre novamente, Jesus não está mais ali, mas algo dentro dele diz que, de alguma forma, o mestre nunca partiu de verdade.